Quero convidar agora os missionários, né, para subir aqui. Eu vou apresentar cada um e logo a gente já vem com a palavra já, tá bom, galera? Eu tive o privilégio, né, e a honra de ficar na base, né, servir o reino de Deus com esses quatro aqui, né. O Seba foi pouco tempo, né, porque ele estava fazendo a escola, né, mas foi um tempo maravilhoso, né, de eu conviver, né, e saber que o reino de Deus é tão maravilhoso assim, faz os encontros assim. O Luiz é baiano de Salvador. A Ilmar, esposa dele também, baiana também, de Salvador. Aqui tem uma conterrânea pernambucana de vocês, de Petrolina, né? A Bárbara. O Seba, né? Lá da terra do Pequi, do Goiás. Terra boa demais, tá bom, galera? Eu vou deixar agora com o Luiz, né? Depois vocês quiserem bater papo com eles, né? Teve um almoço hoje, não pôde ir todo mundo, né? Mas aquele que não pôde ter o contato com os missionários ontem, não pôde vir na igreja, eles vão estar aí, vão jantar aqui na igreja, eles estão indo embora amanhã, você bate papo, conversa com ele, né? E o Luiz vai passar um pouco da experiência deles aí em missão. Amém. Boa noite, igreja, paz e graça. Como é que vão vocês, tudo bem? Graças a Deus. Pessoal do Kids Games aí, porque o pastor que não fez, estava cansado, e vocês que fizeram? Estou bem cansado, não responderam nada, mas amém. Irmãos, é um privilégio estar aqui com vocês para servir ao Senhor junto com vocês, participar de um momento de treinamento, de interação. Eu quero reiterar de novo que o Kids Games, ele é uma ferramenta de evangelização ao qual nós utilizamos atividades esportivas e recreativas para pregar o Evangelho. Só que o Kids Games é como uma semente, como foi dito ontem. É uma ideia, uma proposta feita por meio de parcerias. Só que o legal disso tudo é que você experimenta todo o processo para depois fazer com as pessoas. Então eu fico muito grato pela disponibilidade da igreja, pelos irmãos, e para mim foi um dia muito marcante. Eu costumo dizer que nós vamos às vezes dar o treinamento, vamos dar alguma palavra, e muitas vezes nós somos ministrados, irmão. E ontem eu fui muito ministrado pelas ações, pelas atividades. Eu não posso falar por todos da equipe, mas chegamos também nesse consenso. Teve muita coisa boa aqui ontem, e eu acredito, e eu espero, melhor dizendo, que tudo isso, o resultado de tudo isso seja que o nome do Senhor seja glorificado, que pessoas sejam alcançadas aqui em Araripina, nos bairros, nas regiões rurais, nos sítios, e aonde Deus te enviar a pregar o Evangelho. Isso para mim vai ser gratificante, quanto mais para o reino de Deus, quanto mais para o Senhor da Seara, o Senhor da obra que, falando ali para os discípulos do Senhor Jesus, e ele fala que grande é a Seara, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para esse campo que está tão necessitado. Então eu quero já deixar aqui meu muito obrigado pela disponibilidade de cada um, e que Deus em Cristo Jesus continue abençoando vocês. Amém, irmãos? O Fernando me apresentou como baiano, mas eu vou falar assim, algumas palavras com S's, entendeu? Aí eu vou dar umas puxadas, porque eu morei 12 anos no Rio de Janeiro, fui com 2 anos, saí aos 14, então tenho amigos meus que disseram, não diz que tu é baiano não, diz que tu é carioca que passa. Então, e ultimamente eu aprendi que o carioca não gosta de falar 4, ele gosta de falar 2 mais 2, para dar mais a ênfase à coisa. Mas, irmãos, eu atuo, eu sou da Igreja Batista Nacional Ebenezer, lá em Salvador, sou membro ativo, e hoje eu atuo na agência missionária Jocum, que quer dizer Jovens com a Missão. Nós estamos efetivamente trabalhando com o Ministério de Plantação de Igrejas, esse é o nosso trabalho lá. Nós trabalhamos com o Ministério de Plantação de Igrejas, dando seminários, escolas noturnas, e uma escola que acontece lá na Jocum, que é a ELIG, que é a Escola de Liderança e Implantação de Igreja. E ela dura 9 meses, praticamente uma gestação. Ao final dessa gestação, nasce uma igreja para a glória do nome do Senhor, que há todo um processo que depois eu posso explicar para os irmãos. Mas desde já, irmãos, eu quero compartilhar essa palavra aqui com os irmãos, e eu vou pedir que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, no capítulo 6.
Eu acredito que alguém já deve ter ouvido falar alguma palavra, alguma ministração voltada para missões dentro desse texto. E eu tenho lido bastante esse texto, Deus tem falado bastante comigo, e eu queria compartilhar um pouco com os irmãos, certo? Irmãos, não se preocupe, né? Palavra aqui do missionário, antes da meia-noite eu termino, amém? Amém, né? Vocês vão ver que eu sou um homem de palavra, certo? E eu quero ministrar com vocês, né, a palavra do Senhor, dentro desse texto, e trazer realmente, irmãos, a importância de como aconteceu aqui com Isaías, de conhecermos de fato o Senhor que nos convida a trabalhar. A obra missionária, ela é tão o imperativo do Senhor Jesus de ir pregar o Evangelho, de orar para que envie trabalhadores para a sua seara. Esse imperativo ainda até hoje há uma grande necessidade, irmãos. Mas eu posso falar aqui para vocês de muitas necessidades em relação à igreja perseguida, lá no Oriente Médio, aqui no Brasil, no sertão nordestino, com certeza aqui no Pernambuco também a questão do índice, né, do pequeno índice às vezes de evangélicos em algumas determinadas localidades. Na região nordeste, se você for para o sertão, para os interiores, a porcentagem de evangélicos é quase mínima, sem tirar nas questões de abuso sexual, nas questões de corrupção, e vai aí afora, irmãos. E eu acredito que isso vai te sensibilizar. Mas eu queria, nesta noite, o objetivo desse sermão é como aconteceu aqui com Isaías, essa experiência marcante de Isaías com o Senhor, e o resultado de tudo isso é ele conhecer esse Deus, entender a sua situação, pedir perdão pelos seus pecados e estar habilitado a servir ao Senhor na sua obra. E eu gostaria muito que nós tivéssemos essa reflexão nessa noite. Eu não vou pregar não, eu vou trazer uma reflexão para vocês sobre esse tema, para que o resultado ou o reflexo do nosso serviço a Deus seja de fato a obediência à sua palavra. Por amor do nome dele, nós vamos servir a ele. Amém, irmãos? Nos diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 6, eu vou ler do verso 1 ao verso 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, ou a aba das suas vestes enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Pai, em nome de Jesus, continua sendo conosco, continua falando conosco. Espírito Santo de Deus, ministra nos nossos corações e nos ensina, Pai, de fato, o que o Senhor deseja de nós, e que o nosso trabalho, que o nosso serviço seja a consequência de um ato de comunhão e obediência para com o Senhor. Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Irmãos, me perdoe se eu estiver falando rápido. Cadê? O Mara está aqui, ela faz um sinal e me ajuda. Mas falar desse texto, ou pregar a palavra do Senhor, compartilhar, eu me sinto muito mais à vontade, como ali no Kids Game, a gente senta, estamos ali junto, interagindo, é uma coisa mais informal, mas também eu me sinto muito alegre de estar aqui com os irmãos e estar aqui compartilhando a palavra. E eu começo essa reflexão, essa fala com vocês, que eu lembrei de tem muito a ver com isso aqui. Uma missionária, ela entendeu o chamado do Senhor e ela tomou algumas diretrizes e foi para um determinado local. Não teve o treinamento adequado, mas ela entendeu a palavra do Senhor. Não estou dizendo aqui que nós não precisamos ser treinados, não estou dizendo aqui que nós não precisamos passar por um processo de treinamento, de crescimento com o Senhor, não passar pelas escolas ou agências missionárias, mas ela estava muito sedenta para falar do Senhor, e foi para um país, e quando chegou lá ela nem conseguia falar a língua local, nem se comunicar tão bem, mas aí ela tomou uma atitude, conheceu uma prostituta, chamou essa prostituta para estar perto dela e começou a falar, pegou João 3,16 e disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso foi fácil você entender. Agora imagine 2 pessoas com uma linguagem diferente, a irmã com essa dificuldade, mas ela ficou ali e tal, até um ponto que aquela prostituta chegou para ela e fez um sinal tipo:
entendi mais ou menos tal. Mas tinha uma outra pessoa e ela pegou essa mulher e levou para sua casa e chegou para uma missionária que já estava um tempo trabalhando naquele local. Ela ficou meio assustada pela situação, mas amém, amém. E lá pelas tantas da noite, aquela mulher que com muita dificuldade recebeu uma palavra, uma instrução, procura agora aquela missionária que foi ali no calor do momento e procura outra para ser a intérprete dela, e ela chega e diz: eu entendi o que você quis dizer. E ela então diga: Deus me amou de tal maneira que enviou você aqui para falar do seu amor e para mudar a minha vida. Irmãos, isso me alegra porque, irmãos, tem pessoas que ouvem a voz de Deus e se dedicam a tal ponto à obra missionária, se dedicam a Deus de tal forma que mesmo com barreiras, com dificuldade, ensinam as pessoas a conhecer a Deus. Eu sei que se nós vamos aqui, e o pastor trabalhou muito tempo no instituto, conhece, sabemos que precisaria se passar por algumas coisas, e eu também sou a favor disso, do treinamento, da preparação, mas aquela irmã ouviu aquela palavra de tal forma que ela não resistiu, ela teve que ir pregar o evangelho. Não sei se vocês conhecem o Ronaldo Lidório, o missionário, pastor e antropólogo, e ele conta uma história, fala do seu João, e é muito semelhante isso. Seu João, um crente normal, vinha para os cultos, ouvia a palavra do Senhor. Um dia essa palavra tocou ele de tal forma que ele procurou a sua liderança e falou: olha, eu preciso ir pregar o evangelho. A sua liderança vai em nome de Jesus. E aí ele foi para um determinado local. Irmãos, eu estou resumindo bem a história para não alongar muito. E ele foi para um determinado local e disse: não, aqui tem muito crente. Ele foi para um outro local, aqui também tem muito crente. Ele foi para, tem muito crente. Vendeu tudo que tinha, fez o barco a sua casa, tem um nome que eu não sei agora, eu não me lembro agora, e foi embora, entrou lá pelo Amazonas adentro e foi embora. E chegou a um determinado local. Anos depois, Ronaldo Lidório começa a pesquisar sobre tribos indígenas totalmente isoladas. E aí ele vai lá, tribo tal. Depois você procura lá no YouTube, seu João. Você vai ter os pormenores aí. E aí ele conversa com a sua liderança, começa todo o processo de mapeamento, levantamento de recursos, e ele é enviado para esse local, acha um nativo que vai levar ele até lá, e vão pela mata dentro, ele vai contando algumas coisas, mas o mais interessante é que quando ele chega num determinado local, ele vê uns índios ali se organizando, ele olha, segundo os mapas, aí o nativo disse: é aqui o local onde que, provavelmente, que você falou sobre essa questão da tribo, e ele adentra nesse local da tribo, e eles estão varrendo lá, limpando, arrumando, glória a Deus, aleluia. E ele falou assim: vocês são crentes? Eles somos. E você não é? Aí ele para e faz aquela auto: mas eu vim para um local onde é que totalmente isolado, que não conhecia o evangelho. E eles: vocês são crentes como? Seu João chegou aqui e nos pregou o evangelho. 3 tribos totalmente isoladas, foi conhecedora do evangelho pelo meio da vida de obediência do seu João. Um ato de obediência, irmãos, porque ele ouviu uma palavra do Senhor e que ele precisava multiplicar, e ele tomou uma decisão: eu preciso falar desse Deus. E eu acredito que o seu João teve uma experiência tão marcante quanto essa aqui de Isaías. E Isaías aqui, ele está num determinado momento, e se você conhece de Bíblia e está aqui, Isaías é um profeta messiânico. Se você pegar, são 66 livros, basicamente diz que é o resumo da Bíblia, e tem muitas questões sobre o ministério de Jesus, do seu sofrimento, da sua ascensão, do que ele iria pregar. E Isaías já está desenvolvendo o seu ministério, ele está servindo ao Senhor da obra, mas provavelmente, irmãos, ele não tinha um conhecimento, um relacionamento com o Deus como pai. Poderia ser que Isaías era um servo do Senhor, e não estou aqui desmerecendo Isaías, mas agora o Senhor começa a se apresentar a Isaías, e ele começa: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor no seu alto e sublime trono, e eu vi anjos voando, serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, e diziam: santo, santo, santo é o
Senhor dos exércitos, e toda a terra, não é um pouquinho da terra, é toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, que maravilha! Eu olho para esse texto e vejo um Deus que de Gênesis a Apocalipse tem um grande desejo de se relacionar com a sua criação. Um Deus que se apresenta para Isaías, que já estava trabalhando, servindo a ele. E dizem os estudiosos, do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías sempre tinha uma mensagem: ai de ti, ai daquele, olha ali, cidade e tal. Mas nesse momento Isaías agora começa a ver o Senhor e ele entende a sua condição de pecador. Mas por que Deus se revela a nós, irmãos, para manter relacionamento conosco? Irmãos, aqui ele tem uma auto-revelação, e você vai vendo em toda a criação, e a Bíblia diz que os outreiros, a criação, Deus ele se revela, ele não se deixou sem testemunho, ele soprou o fôlego de vida, e ele quer e deseja se revelar a nós. Mas eu entendo que Deus quer e deseja se revelar a nós, não porque ele está carente, não porque o número de entradas diminuiu, é porque quanto mais nós conhecemos ao Senhor, nós vemos a nossa carência e a nossa necessidade de estarmos mais perto dele, porque a luz dele nos ilumina no caminho a qual nós devemos andar. E irmãos, não deve ser diferente, e não é diferente para nós hoje. Deus ele quer se revelar a nós. Deus é um Deus de relacionamento. Deus, depois que criou todas as coisas, depois que criou Adão e Eva, ele olhou e disse que tudo é bom, e ele todos os dias se encontrava, estava ali com Adão e Eva. Esse foi o grande desejo do Senhor. E aí você vai mais para frente, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, Deus também se relacionou com Abraão, com o povo de Israel. Ele escolhe um povo para se relacionar e expressar as suas leis, expressar o seu amor, com os profetas. Aí você vai para o Novo Testamento, com o advento do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e diz a Bíblia que vindo a plenitude dos tempos, o Senhor Jesus nasce, se revela a expressão máxima do amor de Deus, e por meio de Jesus os discípulos agora se relacionam com Deus. E esses discípulos transmitem essa mensagem. A igreja primitiva, ela é relevante no seu tempo, porque ela se relaciona com Deus. Porque diz assim em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam nas orações, perseveravam na comunhão e perseveravam nas orações. Havia um relacionamento, eles continuaram impulsionando. Os apóstolos, continuou impulsionando essa igreja a manter relacionamento. E aí se você ler a Bíblia, você vai ver que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. E Ele quer que de fato nós venhamos viver a partir daquilo que sai da boca dEle. Porque o Senhor Jesus, depois que Ele foi batizado, diz a Bíblia que aparece... o Espírito Santo se manifesta como uma pomba, e ouve-se uma voz do céu dizendo que este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria, em quem me regozijo. E observe, irmãos, até então Jesus não tinha feito milagres, Jesus não tinha multiplicado pães e peixes, mas a alegria de Deus era estar com seu filho. E qual é a alegria de Deus hoje? É estar e manter relacionamento conosco. Da mesma forma, a alegria de Deus é que nós viemos levar para o pecador esse relacionamento, estender esse relacionamento com Deus. Mas diz a Bíblia que o Senhor Jesus foi levado para o deserto e jejuou 40 dias e 40 noites, e aí se segue todo o processo. Teve fome, mas foi tentado pelo diabo, e o diabo começa a sua tentação, distorcendo aquilo que saiu da boca de Deus, para que Deus afirma: tu és o meu filho amado. E o diabo agora começa: se tu és filho de Deus, transforme o quê? Essa pedra em pães. O que estava em jogo ali, irmãos, não era questão de poder, mas uma palavra de afirmação que foi dada. E Jesus responde maravilhosamente: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas por que ele fala isso? Porque ele se relacionava com o Pai, e desta forma Deus se apresenta a Isaías para manter relacionamento. Ei, Isaías, me conhece de fato.
E é isso que Deus quer que nós vamos fazer a cada dia, irmãos, estarmos juntos e nos relacionando com Ele. Eu quero fazer só um paralelo bem rápido. Gênesis 1 e 2, está tudo dando certo, porque está tudo saindo da boca dele. E o homem, a mulher, a criação estão caminhando em harmonia com o seu Criador. Chega capítulo 3, a serpente, que começa a lançar o que agora? Dúvidas. Palavras contrárias àquilo que Deus disse. Pergunta a Eva, e ela responde: Deus nos mandou tomar conta disso aqui tudo, menos se vocês comerem. Não vai ser assim, pelo contrário, vocês serão iguais a Deus, distorcendo a palavra do Senhor. E a humanidade cai. Eu sou recorrente nessa fala, mas como eu vim aqui a primeira vez, então vocês estão ouvindo pela primeira vez o que eu vou dizer isso. A grande crise da humanidade é não mais viver a partir daquilo que sai da boca de Deus. Por isso que tem pessoas se mutilando com várias cirurgias. Isso tem pessoas usando baseado, crack, bebidas, indo atrás de filosofias vãs, porque eles querem preencher um vazio, irmãos, que só vai ser preenchido com Deus. Mas podemos nos alegrar, porque Ele convida a sua igreja para revelar o seu amor. Eu sei que existe um povo que ouve e obedece o nome do Senhor, a sua palavra, e é esta igreja que o Senhor conta para fazer a sua obra. Irmãos, para alguns Deus vai chamar para longe, mas outros Deus vai querer aqui trabalhando em Araripina, só fazendo algo, vivendo em relacionamento com Ele e compartilhando às pessoas a palavra de vida que sai da boca dEle. E Isaías aqui, irmãos, começa agora a ter uma revelação, ver o Senhor de fato. E o interessante nisso, irmãos, que quem é Isaías? Já falei um pouco aqui, profeta, mas depois que ele começa a ver ao Senhor, depois que ele começa a ter agora um relacionamento mais íntimo, ele cai em si. Ai de mim que sou pecador, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vou morrer porque eu vi o Senhor. O que eu aprendo com isso? Primeiro, Deus deseja se revelar à sua criação, à humanidade. Segundo, Ele está muito, mas muito interessado em restabelecer essa comunhão que foi quebrada. E o Senhor enviou um anjo que pegou com uma tenaz uma brasa e tocou os seus lábios, e o seu pecado foi purificado. Mas hoje nós somos purificados com o sangue de Jesus. Deus, Ele quer restabelecer essa comunhão. Ele se revela por meio da sua igreja, por meio da sua palavra, para restabelecer a comunhão com a humanidade, com as pessoas. E fique alegre, irmão, você é o agente de transformação de Deus. O pastor falou uma coisa de manhã que eu também sou recorrente de falar, mas está tudo ok, porque ele nunca viu eu falar isso e eu nunca tinha ouvido ele falar. Eu acredito piamente que o Evangelho me toca, me transforma como pessoa, como ser humano, e vai mudando a minha estrutura, a minha vida, e eu vou deixando de ser uma pessoa pior e sendo melhor a cada dia, porque eu aprendo com Deus e começo a viver com Ele. E tem uma palavra que é muito chave para isso: negue-se, pois, o homem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E eu acredito que o Evangelho também tem uma outra faceta muito linda. Aonde eu e você estamos inseridos, somos um agente de transformação. Porque onde as pessoas vão mentir, você vai falar com a verdade. Onde as pessoas vão agir com desonestidade, você vai ser honesto para a glória de Deus. E eu acredito que esse Evangelho ele é poderoso para nos transformar e transformar o local onde é que nós estamos inseridos, a nossa família, o nosso trabalho. Para os jovens agora, Facebook, Snapchat e redes sociais afora. Sabe por quê, irmãos? Porque você agora vai viver a partir daquilo que sai da boca de Deus. E Deus diz que você é bom. E Deus diz que te ama. E não é à toa que Ele manda e envia o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, irmãos, a humanidade muitas vezes não sabe disso. Eu quero compartilhar uma experiência com vocês. E falando de missões, falando sobre toda a proposta do reino, nós estávamos em uma determinada situação. Não sei se você já ouviu falar no Padre Cícero,
uma das maiores romarias que acontece no Brasil, lá em Juazeiro do Norte, e nós estávamos num impacto evangelístico, falando de Deus, compartilhando da sua palavra. E irmãos, eu me sinto muito grato porque eu participei desse processo e eu posso compartilhar aqui com os irmãos. Nós estávamos pregando, evangelizando, e tinha um rapaz, um travesti, ele estava travestido, cabelo grande e tal, tinha se deformado, porque ele não vivia mais a partir daquilo que saía da boca de Deus. Ele estava vivendo sobre conceitos mundanos, ao qual queria alterar a sua própria natureza. Mas eu lembro e eu via dessa forma, as coisas estavam acontecendo, mas tinha 2 missionários ali, ao lado daquele rapaz, falando do amor de Deus, evangelizando ele, e nós fizemos todo um processo. Já era mais de 10 horas, nós tínhamos que retornar para a base, e começamos a pegar as coisas, e eu continuei observando essa situação, e aqueles 2 missionários ficaram ali, evangelizando, falando, e aquele rapaz, com certeza, estava ouvindo palavras que nunca ele tinha ouvido, porque ele não tinha o entendimento de quem era Deus, porque se ele conhecesse a Deus, ele não ia deformar o seu corpo. E nós fomos embora, e aqueles 2 missionários falando: ei, nós não vamos embora, nós vamos continuar aqui. Para algumas pessoas, alguém poderia pensar assim, meio que não é espiritual, esses 2 missionários, mas vamos lá. Chegamos, irmãos, eu fui dormir, isso já era tarde. Irmãos, para a glória de Deus, lá para as tantas, eu não sei nem que hora, chega esses 2 missionários, glória a Deus, aleluia, fazendo uma zoada lá na base. Acorda todo mundo, o que foi que aconteceu? Aquele rapaz, que estava todo travestido, entregou a sua vida para Jesus. Irmãos, eu vi a alegria daqueles homens de Deus falando. Nós pregamos para ele, nós falamos para ele aquilo que ele precisava ouvir, e o que ele precisava ouvir é que existia um Deus que o amava, um Deus que fez ele homem, um Deus que iria suprir todos os anseios daquele rapaz. Você quer que eu te diga um mistério mesmo? Voltamos 1 ano depois. Aquele rapaz estava homem, bem homem, e pregando o evangelho. Sabe por quê? Porque agora ele estava vivendo a partir daquilo que sai da boca de Deus. E é isso que nós precisamos fazer, que as pessoas entendam e conheçam a Deus. Por isso que ele se revela a nós. Por isso que ele se revela por meio da sua palavra. Por isso que ele manda a gente orar e buscar a sua presença. Não é à toa que em Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Se você ler rapidinho o texto, ou ouvir do jeito que eu estou falando, que eu falo bem rápido, você passa em algumas coisinhas aí. Deus disse: clama a mim, vem até a minha presença, conversa comigo. Vai chegar um momento que eu vou começar agora a te responder. Irmãos, é um diálogo. É um momento, um dia que nós expressamos para Deus, mas Ele vai falar conosco. E esse relacionamento é íntimo. Não é à toa que Jesus disse: olha, separa um momento, vai para o teu quarto, fecha a porta, busque em oração, porque aquele que busca, acha, aquele que bate, vai abrir. E Deus nos convida, irmãos, para ter relacionamento com Ele. E por isso por isso Deus se revela a Isaías. E ele começa a entender uma coisa: eu sou pecador. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu preciso de Deus. Eu preciso mudar de atitude. Eu preciso mudar de vida. Mas você só vai conseguir que as pessoas entendam isso a partir de que você fale e leve as pessoas a conhecer a Deus. Missões, irmãos, eu tenho plena convicção que fazer missões é fazer as pessoas conhecer a Deus por meio de relacionamento. E aí vão vir outras questões, vai vir uma igreja plantada, vai vir um ministério abençoado, vai vir pessoas transformadas pelo amor de Deus. Mas por quê, irmãos? Porque nós começamos a nos relacionar, e você é um canal de bênção do Senhor. Falar do Evangelho, falar do amor de Deus, vivenciar é tremendo, é muito bom, é uma alegria profunda, irmãos. Eu tenho eu tenho bastante alegria em estar servindo ao Senhor. Eu tenho uma profunda alegria de estar aqui com os irmãos. Eu tenho uma profunda alegria de fazer Kids Games e estarmos aqui. E eu espero, irmãos, que isso seja o teu desejo. Sabe por quê? Porque eu tenho conhecido o meu Senhor. E Ele falou comigo para eu tomar uma direção. E até hoje eu tenho tomado essa direção.
com muita alegria. Mas, como eu voltando, alguns Deus manda ir para longe, outros Ele manda ficar aqui e fazer a sua obra. Seja obediente à voz de Deus, porque tudo que eu e você precisamos sai da boca de Deus. Amanhã eu estou indo embora, mas Deus continua contigo. A sua palavra está aqui para te ensinar e te instruir como ser um bom marido, uma boa esposa, um bom empregado, um bom amigo. A palavra de Deus tem tudo que nós precisamos, irmãos. E esse relato de Isaías, nós vamos chegando para frente. Deus se revela, porque Ele quer manter comunhão conosco, e essa comunhão plena, um relacionamento, se revela a nós que somos pecadores e entendemos que precisamos dEle. Porque, irmãos, quanto mais nós chegamos perto de Deus, nós vamos vendo, eu preciso melhorar. Pai, me perdoa. Mas você só vai entender isso quando você estiver perto de Deus. Jesus está passando, Zaqueu queria ver muito Jesus, sobe numa árvore, que agora eu não me lembro qual. Figueira? Brava? Pronto, eu fiquei meio com medo de falar errado. Jesus pede para ele descer e se oferece para ir aonde? A sua casa. Zaqueu começa a andar agora com quem? Com Jesus. Pelo menos no relato bíblico ali não diz que Jesus deu palavra nenhuma, eles só começam a andar. E Zaqueu começa agora: Senhor, se eu tenho roubado alguém, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir, e 4 vezes mais. Irmãos, quando ele está falando isso, ele está falando de questões da lei. Será que Zaqueu não sabia onde é que ele estava errando? Mas ele chegou a um consenso: espera aí, eu estou com o santo, eu preciso mudar, a minha vida precisa ser diferente. E o resultado disso, que quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Jesus disse que chegou o quê? Salvação nessa casa. Não se preocupa não, irmãos. Você não sabe tudo de Deus, mas você está buscando a Ele. Você não é perfeito, mas você precisa mudar e buscar em Deus, e Ele vai estar te limpando, te transformando. Lá em Provérbios diz que o caminho do justo é como um amanhecer que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser um dia perfeito. Ou seja, a gente vai sendo moldado, a gente vai sendo lapidado, Deus vai nos transformando, Deus vai nos dando vida para compartilhar com as pessoas essa vida. E irmãos, Deus se revela a um pecador que entende a sua situação, que pede perdão, se arrepende, e arrependimento tem muito a ver com mudança de mente e de atitude. E o próprio Deus começa agora a lançar um desafio para Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por? Deus não fala, Isaías, vai. Ele lança um desafio para Isaías. Isaías, irmãos, eu estou parafraseando o texto. Com certeza Isaías disse: eu vi o santo, vi minha condição de pecador, Ele me restituiu, Ele me restaurou. Eu preciso falar desse Deus de relacionamento. Eu preciso levar a sua palavra, ser missionário, ser pregador do Evangelho, ou aquilo que você faz no reino de Deus e na sua igreja, tem que ser um reflexo de relacionamento e obediência para com Ele. Por isso, irmãos, quando eu olho para esse texto hoje, e há um bom tempo, eu vejo um Deus que está muito preocupado com a humanidade, um Deus que quer mudar vidas, um Deus que quer transformar pessoas. E pastor, o senhor falou uma coisa, de muitas coisas boas que o senhor falou nessa manhã, eu vou recorrer mais uma. Um Deus que quer se relacionar conosco, mas o pecado é uma experiência que nos afasta de Deus. Pecar é errar o alvo. E que alvo é esse? O alvo de Deus. O pecado é uma experiência que infelizmente nos afasta de Deus. O pecado é uma experiência que paralisa a vida de um crente. Pecado é uma experiência que pode fechar uma igreja. Pecado é uma experiência que pode quebrar relacionamentos. Mas Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio do seu sangue,
perdoa todos os nossos pecados. Mas para aqueles que querem mudança, para aqueles que se arrependem, que mudam de mente e depois mudam de atitude, isso é arrependimento, mudança de mente e consequentemente mudança de atitude. Espero que vocês não fiquem tristes com o missionário Luiz, não. Mas eu quero encerrar minha palavra fazendo mais de uma observação dessa questão da nossa obra missionária. Eu acredito que se o Donizete for vir aqui, ele vai dar algumas experiências, minha esposa, a Bárbara, você vai poder compartilhar uma experiência daquilo que Deus fez na tua vida. Mas eu só queria compartilhar essa aqui mesmo, irmão. E no impacto de Romaria, em um outro impacto, nós já fizemos muitas atividades fora do Brasil, no Brasil também, mas eu queria falar dessa em especial, porque nós estávamos evangelizando e como equipe trabalhando, servindo ao Senhor, e nós estávamos num momento de evangelização, e nós estávamos apresentando um Deus, realmente um Deus de amor, um Deus que proporciona, um Deus que se relaciona, um Deus que perdoa os pecados daqueles que se arrependem, um Deus que traz paz, alegria, gozo. E foi pregada a palavra, e no final dessa pregação, uma senhora levantou a mão, expressou o desejo de receber Jesus, de mudar de vida, e depois ela fez uma coisa que até hoje eu ainda não vi isso acontecer. Ela disse: por favor, me dá um microfone para eu falar. Aí um olhava para a cara do outro: por favor, me dá esse microfone para eu falar. Deram o microfone para ela. Ela: boa noite, tá muito desinibida a senhora. E ela disse uma coisa: eu passei hoje um dos dias mais atribulados da minha vida, um dia mais difícil, foi muito difícil. Ao final desse dia eu fiz uma coisa: eu coloquei uma roupa e saí de casa para me suicidar. Quando eu passava por aqui, eu ouvi vocês falarem de Deus, eu parei. E quanto mais vocês falavam desse Deus, falava aqui que eu não sei dizer essas coisas, aí ele fazia, essas coisas de crente aí que vocês estão fazendo aí, que eu não sei muito explicar. Aquela angústia começou a ter uma paz. Quando vocês falavam de Jesus, aquela angústia que eu tinha estava sendo transformada em paz, e eu não quero mais tirar a minha vida. Eu quero viver agora com esse Deus que vocês estão pregando. Eu não conheço direito esse tal de Jesus, mas eu quero viver com este Deus. Irmãos, precisamos nos relacionar com Deus, conhecer Ele de fato, manter mesmo, ter intimidade, comunhão, e em obediência pregarmos a palavra dele, vivenciarmos o seu amor, porque tem muita gente em crise, tem muita gente em pecados, em delitos, muita gente que não tem a menor ideia do quem seja Deus de fato. Mas Deus, como aconteceu aqui em Isaías, convida a sua igreja para falar do seu amor. Irmãos, me perdoe se eu não trouxe muitas experiências de campo, mas foi isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu não podia ser negligente a esse ponto, mas eu precisava compartilhar com os irmãos esse texto. E eu espero mesmo que o Espírito Santo de Deus fale o teu coração fortemente, porque é muito bom servir ao Senhor, e melhor ainda é caminhar em obediência para com Ele. Vamos ficar de pé. Eu só vou orar, eu não vou pedir que ninguém venha aqui na frente, não vou. Mas se você está entendendo que Deus está te chamando para perdão, para você se arrepender, melhor dizendo, para um momento de arrependimento, de buscar dele, esse é o momento. Confesse ao Senhor, procure a sua liderança, se há necessidade. Se Deus está falando contigo sobre fazer a sua obra, e aí agora não estou falando aqui de local, de sair, mas de fazer a sua obra. Se essa palavra está te conduzindo a buscar mais dele, viva conforme Deus tem te chamado. Porque, irmãos, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar.